Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Parte 3, para a gente se aprofundar ainda mais em Shavuot. Porque essa festa, embora seja chamada por Deus na Torá e na Bíblia de Shavuot, semanas, porque são contadas 7 semanas completas, e no número 50, no 50º dia, é festa de Shavuot. Tem outros nomes também que compreendem essa festa, porque são outros aspectos que passam na mesma época da festa. E nós vamos descobrir por que nós nos alimentamos muito, ingerimos muita comida, muitos doces à base de leite. Outro grande evento descomunal, marcante na face da terra, que aconteceu na época da contagem do Homer e Shavuot, é a outorga da Torá, a revelação da Torá, a alegria da Torá, onde Deus trouxe o povo que era escravo no Egito, liberto, até o Monte Sinai. E no Monte Sinai, lá em Êxodo, capítulo 19 e 20, você vai ler, você vai ver que Deus revelou, ensinou a Torá a Moisés. Moisés ensinou aos anciões e os anciões ensinaram ao povo, não só de Israel, mas todos os povos que vieram junto com Israel, porque viram com os seus próprios olhos tudo o que Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, fez lá no Egito. E creram e quiseram também não só obedecer esse Deus, como seguir esse Deus e o seu povo. E assim foram aproximados e enxertados a Israel. Então, na festa de Shavuot, nós lemos as 10 palavras que são conhecidas aqui no Ocidente como os 10 mandamentos, mas são 10 palavras que ali você vê, né, nos 10 mandamentos de Deus. E sabia também que quando Deus criou o mundo, a primeira frase de Bereshit são de 10 palavras? Lá em Gênesis, Bereshit está assim: Bereshit, Barak Elohim, Et Ha-Shamai, Ve Et Ha-Aretz. São 10 palavras também. Então, na festa de Shavuot, que é a festa das semanas, nós também vemos a festa das colheitas e a festa da Torá, das instruções de Deus. Na palavra de Deus, tem várias passagens que falam assim, o próprio Yeshua, Jesus fala, não só do alimento que alimenta o homem, mas que também toda a palavra de Deus que sai da boca de Deus alimenta o homem, alimenta o nosso espírito. Então, aqueles 7 frutos, tanto da terra, 2, como 5 de árvores, simbolizam os frutos que temos que dar para Deus. Esses frutos bons só pode dar aquele que é alimentado por Deus, não só de alimento físico, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós, Yeshua Jesus também nos alimenta e nos dá exemplo de como podemos agradar a Deus. E o leite que as mães amamentam no peito seus filhos para que eles se desenvolvam, cresçam e vivam, Deus também, ele é uma analogia do pai que amamenta através da sua palavra. O leite, para que todos nós, seus servos, filhos e discípulos, possamos nos desenvolver na fé espiritualmente. Então, a Torá, as leis de Deus e as instruções são vistas como leite, como se Deus fosse aquela mãe que amamenta o seu filho. No caso, Deus é o pai que amamenta. E também nós sabemos que a palavra de Deus que foi dada lá no Monte Sinai, onde o povo via, é isso mesmo, eles viam com os próprios olhos a palavra de Deus, como que línguas de fogo lá no Sinai. E isso se repete
Nós vemos nos evangelhos, lá em Atos dos Apóstolos, acontecendo em Atos 2. Quer saber? Vamos lá. Então, nós vamos ler Atos 2. Ali estavam seus apóstolos e discípulos. E você vê que é entregue para eles, é dado a eles o Espírito de Deus. Como se fosse aludindo lá à outorga da Torá, lá no Monte Sinai. Vamos ler. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, verso 1, diz assim: ao cumprir-se os dias de Shavuot, ali pode estar Pentecostes, porque é em grego, é 50, mas ali é Shavuot. Estavam todos reunidos, apóstolos e os discípulos, no mesmo lugar, porque era festa. E Deus, através de Yeshua, tinha falado para eles: nesse dia vocês se reúnam, porque vai vir o Consolador sobre vocês, o Espírito de Deus. Conforme Yeshua tinha falado. Verso 2: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, como lá no Monte Sinai, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, vento aqui lembra o Espírito de Deus, o shofar também. Verso 3: e apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo, assim como aconteceu lá no Monte Sinai, na outorga da Torá. E pousou uma sobre cada um deles. Então, a língua de fogo lembra muito também a vela, né? A vela, ou até o copinho de óleo com o pavio que ficava aceso na menorá, fazia aquele formato, né? O fogo, né? Uma língua de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito de Deus. Pode estar Espírito Santo ali, mas ali é Espírito de Deus. Do Yud, Rei, Vav, Rei. Que Deus é Espírito. Yeshua fala para a mulher do poço: Deus é Espírito e convém que todos o adorem, em espírito e em verdade. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Não é uma segunda pessoa, nem uma terceira, é o próprio Deus, o Deus Pai. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui não era língua estranha, as pessoas sabiam que eram línguas dos povos da terra. Um falava em grego, o outro tinha o dom ali na hora, através do Espírito, de falar em outra língua, em siríaco, e assim ia. Então, eles falavam na língua materna dos judeus que estavam reunidos para a festa de Shavuot. Era uma festa de peregrinação. Era uma festa que todo judeu do mundo inteiro viria até Israel no templo ofertar e celebrar também a festa de Shavuot. Por que isso? Porque lá no verso 8 de Atos 2 diz: e como nós estamos ouvindo falar cada um desses na nossa própria língua materna. Eram os judeus que viviam em outros países e falavam também outras línguas maternas, porque era a língua onde eles tinham nascido, embora fossem judeus e também falassem hebraico, porém estavam vivendo em outros países que também têm uma segunda língua. Então, são judeus que tinham duas línguas. O hebraico, porque eles eram hebreus judeus, mas também tinha a língua materna do país onde eles tinham nascido, embora judeus. Você vê no verso 12, homens falando: nós estamos atônitos e perplexos, porque eles estavam vendo falar nossa própria língua materna. Agora, outros, incrédulos, falaram que eles estavam bêbados, zombando deles. Imagina, zombar de um dom do Espírito de falar na língua de outros povos, que eram, nesse caso, língua materna de judeus que viviam em outros países. A confusão de línguas lá de Babel sumiu aqui em Atos 2. No verso 29, o apóstolo Pedro fala assim: irmão, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que não está muito distante onde ele foi sepultado de onde nós estamos agora. Porque Shavuot fala de Davi também. Veja a parte 4.